E aí, povo lindo! Esse é o Projeto de Vida Vitoriosa 2021. Fique à vontade, sinta-se em casa e seja mais um vitorioso em Cristo Jesus. Ó, não perde os outros, hein? Aleluia, Deus. Fala com o teu povo. Manifeste tua graça, tua glória, o teu poder em meio ao impossível, Deus. Materializa aquilo que é impossível. Quando já se esvaiu toda a possibilidade humana. Adore ao Senhor. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, O controle ainda está nas mãos do Senhor. O controle não escapa das mãos do Senhor. noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Confie nele. Para amarrar creia que este ano será diferente. Creia que o Senhor vai se revelar. Ele não se atrasa, ele não demora. Eu creio. Adore ao Senhor em meias lutas. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto não Adore ao Senhor em qualquer situação. Se alegre Ele, porque a palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Glorifique Ele, exalte Ele. Choro dura uma noite, mas a alegria É por pouco ela tempo. vem pela manhã. Você pode estar chorando agora, você pode estar sofrendo agora, mas faz parte da tua caminhada, faz parte do projeto de Deus, faz parte do agir de Deus. É Deus te forjando, é Deus te dando armas espirituais. Adore Ele. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, aleluia, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Aleluia, Todavia eu me alegrarei. aleluia, aleluia. Todavia eu me alegrarei. Aleluia. É o Senhor te alegrando em tempos difíceis. É o Senhor te dando uma nova perspectiva. É o Senhor dizendo que esta situação não é um ponto final. É o Senhor dizendo que vale a pena permanecer firme e fiel aos seus caminhos, aos projetos que Ele já delineou para a tua vida. Então confie que neste ano de 2021 o Senhor tem renovo, o Senhor tem promessa, o Senhor ainda tem sonhos na tua vida para serem realizados. Acredite, confie nele. Aleluia. 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 Meus queridos, meus amados, vamos abrir aqui em Isaías, capítulo 40, versículo 29, por gentileza, para que o Senhor venha falar conosco através dessa palavra, deste trecho bíblico. Eu tenho certeza que Deus não nos devolverá vazios.
porque a sua palavra ela é fiel para o seu propósito. Todos encontraram? Isaías 40, versículo 29. Amém? Diz assim: dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Eu quero ler aqui em Lucas também, capítulo 8, versículo 43. Lucas, capítulo 8, versículo 43. Que diz assim: e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque conheci que de mim saiu virtude. Pode se assentar glorificando e exaltando esse Deus maravilhoso. O evangelho de Lucas é chamado pelos teólogos de evangelho perfeito, porque embora Lucas não houvesse andado com Jesus, ele transcreve momentos de Jesus, do seu ministério, de curas, do manifestar do Santo Espírito de Deus, com riqueza de detalhes. E aqui eu vejo que é possível você não ter andado com Jesus e ser íntimo dele. Aqui fala de uma nobre, de uma mulher que ela é uma heroína, porque ela jazia 12 anos, sofria 12 anos com um fluxo de sangue. Então, esta mulher era uma mulher sofredora, era uma heroína, era uma mulher que conseguiu tocar em Jesus em meia multidão. A mulher no contexto judaico, no Oriente Médio, no povo hebreu, ela era reduzida ao papel de dar as luzes, ao seu papel de mãe. Ela fazia apenas este papel. Por isso que ela vivia num ambiente totalmente hostil. A mulher, ela tinha que dar a luzes ao homem. Por que homem? Porque naquela época era iminente a chegada, o nascimento, a vinda de Jesus. Se ela gerasse uma mulher, seria como algo desrespeitoso, seria como se fosse um pecado. Ela seria considerada uma mulher amaldiçoada. Naquele tempo, Jesus foi apresentado no 8º dia. Homens eram apresentados no 8º dia. E a mulher ficava 8 dias, quando o homem nascia, se purificando da sua impureza. E se porventura nascesse uma mulher, era um longo período, era 40 dias a mulher se purificando da sua impureza. E o varão, o seu esposo, o seu sacerdote, o seu marido, tinha que ir continuamente na sinagoga, na igreja, no templo, para pedir perdão por aquilo que havia acontecido. Eu não sei o porquê que o escritor aqui não menciona o nome desta nossa heroína. Talvez porque ele não quisesse, ou porque ele foi privado com riqueza de detalhes em relação ao seu nome. Mas aqui eu quero falar desta mulher tão sofrida, dessa mulher tão machucada pelo tempo, por este fluxo de sangue. Naquela época era comum, no meio judaico, as mulheres, quando tem um fluxo de sangue, era contínuo, era rotineiro, era passado de família, de geração para geração, a mulher ser levada para fora. Eu consigo conjecturar e verificar aqui de que forma isso aconteceu na sua vida, na sua família, entre os seus parentes, os seus vizinhos, aonde ela morava. Interessante que a sua mãe conta para o seu pai que ela estava no ciclo menstrual.
ela estava passando pelo período da puberdade. Eles fazem a mala, era também comum queimar as roupas, desfazer a cama, e eles saírem caminhando pela cidade, pelo seu bairro, pela sua rua. E era necessário anunciar a imundície, era necessário anunciar que era um período de total falta das pessoas na sua vida. E eu vejo ela com a sua mala montada, eu vejo ela percorrendo aquela cidade, aquela rua, aquele bairro, a ponto de transpor as muralhas daquela cidade. Imagine só, ela foi entregue no local onde havia paralíticos, onde havia pessoas com deficiência, onde havia cegos, onde havia surdos, onde havia leprosos. Olha só que interessante, ela foi deixada lá, foi explicado a ela pela sua mãe: minha filha, eu passei por isso, são 5, 6 dias, esse período que a mulher tem que passar. Eu passei, a sua avó passou, muitas passaram por este momento, mas logo isso vai acabar. O ciclo menstrual de uma mulher, quando ela é regular, é de 5 a 6 dias, e ela foi deixada lá, como se fosse sob a responsabilidade de uma madre superior, que cuidava dessas mulheres. Ela era impura. Isso foi anunciado diante da sociedade. Isso foi transpassado para aqueles que estavam vendo aquela situação. Em meio à multidão, ela foi envergonhada. Ela foi considerada imunda. Eu consigo visualizar no 5º, no 6º dia, a sua mãe indo até ela buscá-la e verificar que algo está errado, porque o fluxo ainda era contínuo, não havia cessado. Mas há algumas mulheres que este fluxo ele é irregular, demora mais tempo. Então fique tranquila, minha filha, voltaremos mais tarde. Ela volta e aquilo ainda continua sendo contínuo. Passaram-se dias, passaram-se meses, passaram-se anos, e ela continuou naquele lugar por 12 anos, longe dos seus amigos, longe dos seus familiares, distante dos seus vizinhos, distante de tudo e de todos, dos seus projetos, dos seus sonhos. Se há 12 anos ela estava com aquela enfermidade, toda mulher com 11, 12 anos inicia o seu ciclo menstrual. Então eu consigo fazer uma conta que havia 12 anos com 12 anos, 24 anos. Ela tinha 24 anos. Ela foi privada da sociedade, de constituir família. Ela foi privada de ter uma profissão. Ela foi privada de crescer no meio social aonde ela desejava. Talvez a situação da sua vida esteja se parecendo com esta mulher. Talvez os seus sonhos e projetos estão adormecidos. E passa meses, dias e anos e parece que nada vai acontecer. E por causa disso temos o hábito de sepultar os nossos sonhos, de não mais confiar no Senhor. Aquela mulher, ela não tinha alcunha de ir até a cidade, porque ela era amaldiçoada. Somente aqueles que tinham o aval do governo ou um padrinho poderiam ir até a cidade. Esses eram incumbidos de levar o mantimento, levar comida para aqueles que estavam na cidade de refúgio, estavam no vale dos rejeitados, estava vivendo uma situação de dificuldade, de provação, sendo rejeitado por tudo e por todos. Será que isso não se parece com a sua vida?
ou com a minha vida, quando pensamos que todos e tudo nos abandonou, achamos que o Senhor nos esqueceu, achamos que estamos abandonados, jogados à própria sorte e que nada vai acontecer, não há perspectiva vindoura, não há um agir poderoso do Senhor em nossas vidas, e começamos a pautar os nossos sonhos em situações de frustrações, porque não aconteceu no passado, porque não tem acontecido, não vai acontecer, e perdemos a capacidade de sonhar. Quando perdemos a capacidade de sonhar, nos comportamos como esta mulher. Ela, embora estivesse viva, estava morta, vivia como uma moribunda, ambulante, com os olhos fundos, aquele olhar cadavérico. Eu vejo aqui que é necessário muitas vezes a gente provocar um milagre, correr atrás de Jesus, tomar uma atitude, fazer algo para que o Senhor venha se revelar a nós. Como eu estava dizendo, os cegos tinham uma capa, os leprosos tinham uma placa, anunciavam a sua impureza e falavam que estavam impuros e conseguiam levar mantimento para o lugar aonde estavam os rejeitados. Para quê? E por que este complexo de rejeição? Porque muitas vezes estamos sentindo rejeitados pelo Senhor e achamos que por ter feito algo errado, achamos que o Senhor não nos aprovou e por isso Ele não está conosco. De maneira alguma o Senhor não rejeita aqueles que se achegam até Ele. Os cegos levavam comida, mantimentos, leprosos também levavam, e aquela mulher parece que a morte fugia dela, a morte, porque ela estava passando por uma situação difícil. A primeira coisa que fazemos quando estamos passando por uma situação de dificuldade é ir em meios físicos, meios mecânicos, visíveis, para que a gente venha ter o socorro de Deus. Os seus pais tentaram de tudo, gastaram tudo que eles tinham para devolver a saúde àquela mulher. Não é assim conosco. A nossa primeira opção sempre é gastar o nosso tempo com o dinheiro, é gastar o nosso tempo com conselhos de terceiros, é gastar o nosso tempo com aquilo que não é divino. E não deve ser dessa forma, porque o Senhor, Ele quer te deixar no estreito, Ele quer te deixar numa situação, assim como José foi jogado na cisterna e foi tapado a visão dele de sonhar, ele não tinha para onde olhar, nem para frente, nem para trás, nem para o lado esquerdo, nem para o lado direito. Ele só tinha para onde olhar somente para o céu, porque é do céu que vem o nosso socorro. É do céu que o Senhor manifesta a sua grandeza. E muitas vezes muitos se encontram nessa situação, aonde a força humana não pode te ajudar, aonde o dinheiro não pode te ajudar, aonde projetos humanos não vão te ajudar. E Deus, Ele vai preparando momentos e situações aonde só te resta profetizar em meio ao vale de ossos secos. Mas a nossa mente, a nossa forma de pensar, impera o negativismo. E pensamos que Deus não vai agir. E pensamos que Deus não vai nos dar o escape. Não! Aprenda a profetizar neste ano de 2028. Aprenda a conversar com o Eterno, com o Senhor. Aprenda a declarar que o Senhor vai agir na tua vida. Profetiza vida, profetiza portas abertas, profetiza que o Senhor vai agir no emprego, na família, que o Senhor vai agir naquela situação que você não encontra a resposta, porque o Senhor é o Deus de resposta, e Ele vai responder, não importa o tempo que passar. Não saia do barco, porque eu sei que o Senhor, Ele vai se levantar para repreender a tempestade.
a tempestade, a provação, o dia mau, Deus, Ele vai se revelar, embora pareça que Ele não tem se revelado. Movimente esta palavra, busque ao Senhor em meio às adversidades. Não será os 12 anos de projeto que vai te dar sustância, mas sim a caminhada como um todo até o fim do ano. Quem não se lembra daquele cego que vestia a capa e quando avistou Jesus, olhou para o Senhor com os olhos espirituais e de forma imediata ele jogou aquela capa ao chão, dizendo: eu não dependo de propostas humanas, eu não dependo de nada que vem do homem, porque eu enxerguei Jesus, o Senhor, para realizar os meus sonhos e os meus projetos. Então não se apoie em nada que é físico, porque você vai se frustrar. Não, lance no Senhor, ore, busque a Ele, para que Ele venha te dar sabedoria, para que Ele venha te dar entendimento para executar este projeto neste ano, que eu tenho certeza que Ele vai estar te guiando em meio a situações difíceis. Aquele cego, ele jogou tudo aquilo que autorizava ele a continuar pedindo esmola, e deixou de viver pedindo esmola, e viveu a bonança, a abastança do Senhor. Mas teve um dia diferenciado, em que um daqueles que se consideravam rejeitados voltou, e houve uma discussão, houve um comentário, que havia um homem de cabelo comprido, um homem barbudo, com um olhar penetrante, que quando te olha te rasga por dentro, um homem que cura, que salva, que batiza, que renova, um homem que faz coisas impossíveis, um homem que transforma a vida do ser humano da água para o vinho. E este homem está passando aqui, este homem está passando aqui, e ele quer mudar a sua vida neste novo ano, ele quer transformar a sua vida de desonra em honra, ele quer fazer você sonhar de novo, ele quer fazer você empreender aquele sonho que ficou no passado, que você acha que não tem como acontecer. As circunstâncias disseram que não ia acontecer, pessoas disseram que não ia acontecer, e você mesmo até hoje diz que não vai acontecer, porque você se sente fraco, você se sente impotente. Mas o Senhor te dá força, o Senhor te renova, o Senhor hoje te carrega no colo, o Senhor segura e vai contigo. Não se amedronte, não tenha receio de tentar de novo, não tenha receio, continue andando, continue caminhando, mesmo que seja devagar, não importa se você cair, levante, porque o levantar é do Senhor, então continue, permaneça. Se você cansar, descanse, mas não retroceda.